O projeto PIC é um projeto que pretende a interação entre os estudantes através de um processo colaborativo e, sobretudo, cooperativo. A ideia é que os estudantes possam trabalhar entre si, desenvolvendo uma autonomia do estudo, mas trabalhando em grupo, também trabalhando em grupo. As aulas teóricas têm um caráter expositivo, mas as teórico-práticas são completamente diferentes. Nós temos questões conceptuais, algumas são respondidas com interação direta com os alunos, outras envolvem a utilização de ferramentas informáticas, plataformas informáticas, como o Socrative, em que eles têm que fazer votações. E, portanto, depois das votações que envolvem um trabalho individual, algo mais, uma reflexão pessoal, cada grupo tem um quadro, que é o local privilegiado para eles discutirem, para eles apresentarem as suas ideias e as poderem debater, de modo a que eles argumentem os resultados, as suas respostas e possam discuti-las com os outros. As avaliações no final das aulas, com questões de gamificação, que é a competição, a pontuação e a motivação para poder responder melhor que os outros e antes dos outros. Isso depois reflete-se na avaliação final. Era uma componente também formativa, porque permitiu-nos saber o que é que os alunos iam sabendo ao longo do tempo. Nós, nas aulas teórico-práticas, depois íamos colmatando essas dificuldades, ou nas aulas teóricas, e os assuntos eram novamente revisitados para que os alunos pudessem recuperar essa aprendizagem. Portanto, esta unidade curricular não tem exame. Tem uma avaliação contínua feita de várias ferramentas, umas individuais, portanto, ferramentas de avaliação, umas de caráter individual, outras de caráter de grupo. O Consultório Digital de Matemática surgiu em 2013 com o objetivo principal de apoiar os alunos no seu estudo e no acompanhamento da matéria das unidades curriculares de análise matemática, álgebra, estatística e análise numérica. Basicamente, ele fundamenta-se em ferramentas multimédia, em particular no canal do YouTube, onde existem todos, em conteúdo vídeo, os vários tópicos abordados nessas unidades curriculares, por uma plataforma Moodle, onde estão depositados, quer em formato digital, os conteúdos das unidades curriculares, quer ainda ferramentas de apoio, incluindo testes de autodiagnóstico, em que os alunos em cada momento podem se autoavaliar e saber exatamente o seu estado de conhecimento. Baseia-se ainda também em ferramentas como o Facebook, em que os alunos podem utilizar para manter um contacto permanente com os docentes e com quem presta exatamente apoio nas unidades curriculares, para que possam esclarecer as suas dúvidas e para que possam sentir-se mais e melhor acompanhados por parte do próprio docente e das pessoas que colaboram no próprio Consultório Digital de Matemática. E em termos da própria média das notas, estamos a falar em acréscimos de 5 e 6 valores, dependendo das unidades curriculares. Ou seja, unidades curriculares que tinham médias de 10 e 12 passaram a ter médias de 16 e 17. Considerar 3 componentes: a aquisição dos conhecimentos científicos, o procedimento do exame físico e também a comunicação clínica. Cada vez mais têm sido abordadas como um elemento fundamental para serem integradas no ensino da medicina. Ainda são descuradas nos diferentes currícula a nível mundial, e na Faculdade de Medicina, desde há alguns anos, tem investido muito, mesmo em termos de desenvolvimento curricular, na gradual introdução e integração destas competências no seu ensino. O modelo que tem vindo a ser utilizado é o de Calgary-Cambridge, e é com base nesse modelo que temos vindo a pautar o ensino das competências de comunicação clínica em pediatria. Numa primeira aula teórico-prática são apresentados 2 vídeos. Um primeiro vídeo, não sendo representativo de
adequadas competências de comunicação clínica. Uma grelha preenche um conjunto de questões e depois refletimos sobre que competências é que poderiam ser aplicadas e depois mostramos um segundo vídeo em que estas competências são corretamente aplicadas e com algumas estratégias para eles depois poderem refletir e depois pôr em prática. Tem mais 2 aulas práticas. Nestas aulas eles atuam em cenários simulados. Apresentamos um consultório, os estudantes estão dentro do consultório com os pacientes atores, que são representativos normalmente dos familiares, e aqui eles então treinam a gestão das emoções durante uma consulta, de transmissão de más notícias e, portanto, todos eles em conjunto, no final da atuação, participam nesta reflexão e o feedback que nos têm dado é sempre de que se sentem muito mais confiantes em estar em contexto clínico e em contexto de consulta. A escolha do projeto para o ano letivo de 2016-2017 recaiu na Zona das Virtudes. É um lugar claramente com qualidade de paisagem urbana, não só por causa da vista que dali se tem para o rio, mas também por uma série de construções e de fenómenos urbanos que se foram ali acumulando, e o que permite aos alunos analisar, aprenderem a investigar uma cidade ou a paisagem urbana dentro de uma estratigrafia histórica. Em que é que consistiu o projeto? Consistiu em desenvolver uma metodologia pedagógica consagrada pelo conceito internacional do Learning by Doing e da Flipped Classroom, ou seja, transformar a sala de aula em ambas as unidades curriculares articuladas entre si em verdadeiros laboratórios de experimentação da aprendizagem, que se acrescentou ao trabalho de campo e que foi solicitado aos estudantes que, a par de uma exposição virtual que está já disponível na plataforma da Google, se criassem outros produtos. E os estudantes foram organizados em grupos de trabalho, potenciando as suas competências de base e de formação e até incentivando a perceberem muitas vezes aquilo que é o trabalho colaborativo, o que é a necessidade de resiliência que esse trabalho exige cada vez mais e, inclusive, a adaptabilidade que está por detrás deste tipo de atividades. Produziu-se um e-book com o apoio do CITSEM. Conseguimos criar uma exposição física na Cooperativa Árvore, de que resultou também uma parceria com a cooperativa, contactar com outras instituições e ver que é possível criar efetivamente sinergias que vão potenciar projetos e abrir esses mesmos projetos a uma comunidade civil e transmitir o conhecimento adquirido, e esperemos dar continuidade ainda neste ano 2018 ao projeto, desenvolvendo também o nosso programa de visitas. A robótica é um tema muito atual e é muito importante e relevante atualmente. A ideia era levar para a sala de aula algumas experiências para os estudantes, para eles poderem ter uma noção básica de como programar os robôs e como colocar um pouco de inteligência nesses robôs, não é? Portanto, o que nós fizemos foi investimos numa ferramenta que é um simulador de robôs. Nós precisamos preparar bastante o conteúdo para todos os estudantes poderem utilizar, porque a nossa disciplina tem muitos estudantes, tem mais de 150. Nós começamos com um projeto um pouquinho menor do que esse. Temos agora três estudantes trabalhando nessa ferramenta, tentando entender como essa ferramenta funciona e fazendo simulações básicas com essa ferramenta para poder abrir caminho, não é? Para a gente poder inserir todas as funcionalidades dessa ferramenta nas aulas práticas de inteligência artificial que já vão começar agora este segundo semestre. É uma ferramenta de simulação de robôs utilizada em contextos profissionais e educativos. Neste momento está a ser utilizada para definições de cenários, mundos e objetos, também robôs já existentes e incluídos num cenário, com pequenos pedaços de código, controladores que permitem que o robô, neste caso e no nosso projeto, navegue esse cenário. Com o fim, utilizamos pequenos objetos inseridos numa sala do cenário, aos quais chamamos landmarks, com o propósito de permitirem identificar a posição do robô, a sala onde está e salas possíveis para onde se pode deslocar. Esse tipo
método ou abordagem pode também ser utilizado para a detecção de objetos que eventualmente um robô tenha que pegar em e transportar para determinado sítio. O projeto Mico aparece como um projeto que pretende dar aos alunos um dispositivo que eles possam levar para casa e para experimentar um sistema de controle muito simples, que possam entender na sua totalidade e, portanto, no fundo, pôr em prática aquilo que estudaram nas aulas. É uma mais-valia clara. Uma outra mais-valia que nós notamos neste projeto é a necessidade que eles têm de se organizar em grupo, criar reuniões, criar sistemas de gestão do próprio acesso ao equipamento. Nesta primeira fase do projeto, os estudantes de 2 unidades curriculares do Mestrado Integrado em Engenharia Química e do Mestrado Integrado de Bioengenharia construíram de raiz um pequeno sistema de controle de temperatura, incluindo o desenvolvimento do software que efetua esse controle. Utilização de sensores, eletrónica simples, desenvolvimento de software e controle de processos. Na segunda fase do projeto, que vai agora ter início, vamos agora implementar esses mesmos componentes nestas pequenas caixas. Os alunos, numa aula prática, poderão testar com o sistema real os vários parâmetros de várias estratégias de controle, obtendo resultados em tempo real que poderão analisar, integrando assim com os conceitos que obtiveram nas aulas práticas. Também é extremamente satisfatório para nós ver que os alunos têm aquele brilho nos olhos e eureka, isto funciona mesmo, funciona como o professor ensinou nas aulas e, portanto, isto é mesmo assim, é uma satisfação muito, muito grande. As universidades, como todas as instituições, têm um conjunto de regras, um conjunto de rituais, expectativas, uma cultura organizacional. E aquilo que nós procuramos fazer através da plataforma JERAS, Junior Researchers in Anglo-American Studies, é proporcionar aos nossos mestrandos oportunidades estruturadas para eles passarem por uma experiência antecipatória daquilo que é ser-se um académico, aquilo que é ser-se investigador. No ano letivo passado, eu e o resto da minha equipa estávamos a trabalhar e onde hoje vemos atrás de mim a nova equipa que tomou funções este ano, também já a continuar os nossos esforços e encontrar novas maneiras de ligar a comunidade académica. Apesar de os seminários e as conferências serem provavelmente o legado mais importante da equipa JERAS, também desenvolvemos outros projetos, nomeadamente uma newsletter mensal que continha várias notícias e artigos sobre temas importantes da literatura e cultura anglo-americanas, bem como algumas peças de opinião que havíamos pedido a pessoas convidadas. Este ano procuramos dar continuidade às atividades da equipe anterior, sempre mantendo um diálogo com os participantes do outro grupo. Procuramos também introduzir novas atividades, como o nosso grupo de leitura, o Thinking Beyond the Canon, que procura levantar a discussão de obras literárias que estão fora do currículo acadêmico tradicional. Também firmamos uma parceria com a revista Via Panorâmica da Faculdade de Letras para colaborarmos com a edição e formatação dos artigos. E também participamos da Noite de Investigadores na reitoria da Universidade do Porto, que foi uma experiência nova e também muito enriquecedora para nós enquanto pesquisadores na área de humanidades. Esta candidatura nasce de uma ideia da equipa de docentes da Unidade Curricular de Arquitetura. A ideia então foi inspirada naquilo que as melhores universidades norte-americanas têm vindo a fazer ao nível pedagógico, que é a colaboração entre pares e o desenvolvimento de um projeto muito mais voltado para o ensino, para a aprendizagem do que para a transmissão expositiva de informação. Portanto, contrariar um pouco aquilo que tem sido a tradição do ensino em Portugal, que ainda é muito expositivo e é pouco partilhado. Com este exercício nós quisemos literalmente que os alunos pusessem as mãos na massa. O desafio que nós lhe colocávamos, que era a construção de um arco,
tivessem que passar por todas as fases da concepção de um projeto e da sua execução. Pedimos aos alunos para fazerem a construção geométrica do arco, tiveram que calcular quantos tijolos eram necessários e prever que argamassa iriam utilizar, e para isso pedimos a ajuda a 2 artífices da área da reabilitação que nos viessem ajudar. A experiência foi muito interessante, penso que para eles, mas para nós foi seguramente, porque conseguimos transmitir a dificuldade do ato de construir. Houve episódios caricatos, os alunos perceberam a dificuldade de pegar na argamassa, de pegar no saibo, de pegar na água, de misturar. Alguns provavelmente foi a primeira vez que pegaram num martelo a sério, num prego, para fazer esse trabalho, e isso foi também um momento de alguma alegria e de festa numa aula muito séria aqui no laboratório, com imensa interatividade. Portanto, houve muitas riquezas aqui também a nível pessoal e emotivo. Conhecimento profissional em contexto de estágio por recurso a metodologias ativas de aprendizagem e de autoscopia, e fundamentalmente o que se pretendia era tornar os estudantes estagiários ativos no seu próprio processo de formação, por um empoderamento em termos do conhecimento fundamental, e também porque queremos fazer um controle de toda a componente emocional dos estudantes quando se deparam com a prática real de ensino. Deste modo, o estudo piloto decorreu numa escola do Grande Porto, num núcleo de estágio de 3 estudantes estagiários e a sua professora cooperante, com a colaboração muito próxima de uma docente de didática da Andobola, que acompanhou a estudante estagiária ao longo de todo o processo. Ao longo de 2 meses, num total de 22 aulas, o que se pretendeu foi fazer ciclos de investigação-ação, em que a estudante ia para a prática, era visualizado todo o material. Porquê? Porque todas as aulas eram filmadas e gravadas em áudio. Esse material todo era analisado para preparar a sessão seguinte. Foram 3 grandes ciclos de trabalho ao longo destas 22 aulas, na qual se trabalhou ativamente com a estudante estagiária na tentativa de melhorar o conhecimento dela sobre o ponto de vista da matéria de ensino e também, obviamente, as suas competências para ensinar. Os restantes elementos do núcleo de estágio usufruíram e muito deste processo porque partilhavam todas as sessões de trabalho semanais juntamente com a professora cooperante. Outros elementos que também beneficiaram imenso foi os alunos da classe, que era uma classe do 9º ano de escolaridade, porque realmente aprenderam a matéria de ensino e valorizaram imenso a presença de uma especialista da área. Este projeto, como o nome indica, é um bocadinho o upgrade de uma dinâmica pedagógica já anterior e desenvolvida já há 5 anos. Este projeto foi, no fundo, uma forma de melhorar alguns aspectos relacionados com o desenvolvimento desta metodologia, que assenta no Project Based Learning. Desenvolvem coletivamente e colaborativamente um projeto de investigação, apresenta, ou no final do semestre, neste caso, apresenta um trabalho final que é escrito a 25 mãos, em muitos casos. O upgrade, o que trouxe de novo e esta melhoria, foi o facto de termos tido a oportunidade de, no início do ano letivo, antes das aulas iniciarem oficialmente, termos tido uma semana intensiva em que tivemos uma bootcamp. Nessa bootcamp tivemos a colaboração de docentes de outras faculdades da Universidade do Porto, nomeadamente a Faculdade de Letras. Tivemos a colaboração de uma jovem doutoranda da nossa faculdade, responsável por trabalhar as questões da escrita etnográfica, e tivemos a colaboração também de uma jovem formada em multimédia, que nos ajudou também com a parte de elaboração de videodocumentários, que é um dos produtos deste projeto também. Este ano a professora fez o projeto O Upgrade, em que tivemos a oportunidade de fazer uma bootcamp antes de iniciar o percurso de aulas, que foi muito útil para nós, até porque logo na primeira sessão de bootcamp aquilo que nós percebemos foi aquilo que iria ser o Project Based Learning, que era um método de trabalho que nós íamos seguir depois ao longo de todo o semestre,
para entendermos as metodologias de investigação numa investigação em ciências da educação. E na nossa turma nós fizemos um projeto que era baseado na igualdade de oportunidades. Fomos às faculdades, onde tivemos que fazer a observação participante. Percebemos que, de facto, as faculdades são completamente diferentes, a forma como as pessoas se relacionam, as dinâmicas, e também achamos que foi bastante interessante eles terem esse contacto connosco. Ambos os lados tiveram a oportunidade de pensar sobre estas questões, de debater, será que existe igualdade de oportunidades na Universidade do Porto? Será que essa igualdade é uma igualdade inclusiva ou é só igualitário para todos? Com esta metodologia de ensino, pretendemos resolver alguns problemas com que deparamos nas fases iniciais de ensino clínico de um curso de medicina. Torna-se cada vez mais difícil garantir a presença de doentes com as patologias relevantes, que nós temos realmente muito interesse e estamos empenhados em que os estudantes contactem com elas. E também é importante para depois podermos avaliar se os estudantes aprenderam ou não, portanto temos uma possibilidade de fazer um exame perfeitamente padronizado, garantindo condições de equidade para todos os alunos quando são avaliados. Esta inovação pedagógica é precedida por uma inovação técnica, isto é uma colaboração entre a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, portanto, para melhorarmos esse ensino da auscultação, o ensino da medicina, tivemos que primeiro evoluir e investigar toda a parte técnica associada à auscultação. E, portanto, quase por coincidência, surge esta nova tecnologia. Durante vários anos trabalhámos sistemas de telemedicina para a auscultação, sistemas de apoio à decisão para a auscultação. Tivemos que desenvolver uma forma de colher sons extremamente realistas da auscultação em ambientes reais, situações reais, portanto, durante uma consulta, e isto refletia um pouco o que o aluno tem que aprender. Depois colocamos estes sons com comentários clínicos, portanto, para os alunos perceberem que aquele tipo de auscultação era produzida por um doente com esta condição. Muitas vezes também lhes facultávamos, por exemplo, a visualização do raio-x torácico. E este tipo de sons era depois disponibilizado na plataforma Moodle, o que possibilitava ao aluno, durante o semestre, repetir a audição e ir aprendendo. Os alunos ficam satisfeitos, quer na parte da aprendizagem, quer na parte da avaliação. O projeto Novas Realidades tem sido implementado na disciplina de Geometria Construtiva. Os alunos são convidados a investigar o desenho computacional e a fabricação digital. O projeto Novas Realidades vai introduzir uma terceira tecnologia, que é da realidade virtual. Os alunos, durante todo um curso de arquitetura, imaginam os seus projetos sempre a uma escala reduzida daquilo que eles viram a ser na realidade construída. E através desta tecnologia da realidade virtual é possível os alunos poderem entrar dentro das suas ideias, não é? Dos seus edifícios imaginados, e com isso obter outro tipo de informação, outro tipo de estímulo para pensar e fazer evoluir o seu projeto. Os alunos fizeram um exercício onde imaginaram possibilidades para um edifício com formas curvilíneas, modelaram no computador essas formas, através de processos de fabricação, construíram maquetes individualmente, cada um estabeleceu uma relação diferente de escala com esse projeto, e as sensações e o feedback dos alunos foi muito interessante, porque viam o projeto maior do que eles, reapreciavam a própria estética das formas que tinham projetado de uma maneira completamente diferente. Foi muito gratificante e também muito promissor para continuarmos a integrar este tipo de tecnologia, não só para ajudar a comunicar um projeto que há de vir a ser construído, até para imaginar o projeto de outras maneiras, por causa de podermos contactar com essa escala. Estamos muito satisfeitos com esta possibilidade e também muito animados com os resultados que até agora têm vindo a ser constatados na aula e até ao nível de estudo avançado das dissertações de mestrado.
O corpo, no estudo da sua forma e processos formativos, é um objeto de fascínio comum entre a arte e a ciência. E pode ser que a procura involuntária do corpo seja mesmo uma das ações mais fundamentais da visão. O desenho é um instrumento privilegiado para a aprendizagem da morfologia do corpo. Em parte, porque é um processo pelo qual a nossa mente se compromete com ideias que se compreendem melhor se forem comunicadas visualmente. Contudo, temos a percepção de que são muito poucos os estudantes das áreas científicas que recorrem ao desenho como instrumento no seu trabalho, mesmo quando a matéria é essencialmente visual. O desenho requer que o desenhador selecione a informação, e o que ele elege depende sempre da experiência individual. Desenhar dá-nos, por isso, uma forma particular de objetividade. Pensar e comunicar pelo desenho requerem uma prática desenhada. Entre novembro e dezembro de 2017, foram realizadas 4 oficinas de desenho no Museu de Anatomia com os estudantes de Artes Plásticas e Design, onde exploramos abordagens distintas: a reportagem gráfica, a análise morfológica, a percepção áptica e a representação taxonómica. Com o desenho, as formas podem ser observadas em detalhe e isto ativa um processo de comparação. Cada forma observada estimula uma nova compreensão que se junta ao banco de conhecimento formal na mente do observador. É por isso que o desenho, como um instrumento que seleciona e representa em simultâneo os traços característicos do objeto, representa também atos de observação múltiplos e contínuos que coordenam o movimento da mão e da visão. Estas são as grandes motivações que estão na base das 2 oficinas sobre o desenho como um meio de conhecimento. Sabemos a primeira coisa que nos vão dizer é que não conseguimos desenhar, mas sabemos também que todos conseguem desenhar e que desenhar não é o problema. Ver é que é o problema.